sabem que o aluno pula, ou não dá devida atenção. E é um monte de pergunta de intervenção. Então, para os alunos, eu posso dizer para vocês, de delegado, de investigador, que quando você olha 10 perguntas de constitucional, uma é intervenção. Não tem como pular a intervenção. Então, vamos lá. Vou começar a explicação. Eu não vou ler de novo, porque o Paulo leu muito bem. Segundo objetivo da aula é explicar bem a matéria. Depois a gente, no final, quando explicar, vai ler. Aí vocês vão ver o tanto que é fácil. Bacana? Hoje é uma sexta-feira, são exatamente 8h30. Uma situação normal aqui na sala de aula. Uma situação normal. Nós estamos todo mundo bem, salvo um cheirinho de rato, né? 40 minutos. E, beleza. Presta atenção, é uma situação de normalidade. Mas vamos imaginar que estivesse começando a pegar fogo aqui no colégio. Agora, nós teríamos um plano para combater uma normalidade, que é agora os extintores que a gente colocou aí. Concorda? A Constituição é a mesma coisa. A Constituição ela tem 250 artigos. Em época de calma institucional, que não tem calamidade, que não tem invasão de guerra, que não tem problemas de segurança pública, como está tendo no Rio de Janeiro. Então, nas situações de normalidade, a Constituição não invoca nenhum artigo para situação excepcional. O que acontece? Em três situações, a Constituição previu artigos dentro do próprio texto constitucional que vão resolver as situações de anormalidade. Está tendo uma perspectiva de um Estado, as forças de um Estado policiais invadir outro, situação de anormalidade. Guerra, situação de anormalidade. Grave comoção nacional, situação de anormalidade. Catástrofes, situação de anormalidade. Não pagamento da dívida pública por mais de 2 anos consecutivos, situação de anormalidade. Então nós temos várias situações que colocam o país numa situação que você fala, não, o país está passando grave turbulência institucional. A exemplo da Constituição Francesa, de 1970, ela permitia que o presidente, diante de situações de anormalidade, ele mesmo criasse medidas para combater os problemas que o país estava na França sofrendo. Vamos imaginar que greve, que quebra-quebra na França é assim, é flexível. Então, primeira dica. Dica 1. Então, em situações, estados de anormalidade constitucional, nós temos os elementos, nós temos quantos elementos? 3 elementos de estabilização constitucional. Vocês não me tomem por arrogante, mas essa aula vai ser um divisor de águas, é a intervenção do que vocês sabiam e do que vocês vão saber daqui até hoje. Vocês vão ficar ninja nessa matéria agora. É só ficar sentadinho no trem vendo a paisagem passar. Então, Adriana, se a Adriana, nós fôssemos todos no coração da Adriana agora, e a Adriana pensasse assim, deixa eu ver se eu estou começando a entender a aula. O doutor disse que nós temos uma Constituição de 250 artigos, que dos 250 artigos, 3 artigos é para tratar dos problemas quando a Constituição está em estado de turbulência. O país está em estado de turbulência. Então, na verdade, nós temos 247 artigos quando a Constituição está normal e 3 artigos quando a Constituição está o quê? Em época de anormalidade. Então, pergunta: quais são os elementos que são aplicados durante os estados de anormalidade constitucional? São 3. Aí vou colocar aqui, letra A, letra B e letra C. Então são 3. Intervenção, estado de defesa e estado de sítio. Então vocês têm que botar na cabeça que esses artigos são para combater o quê? Os problemas que o Brasil enfrenta. É claro que é cada um para um determinado tipo de problema. Quando a gente olha a Constituição, vocês reparam uma coisa aqui: Estado, intervenção,
Vamos colocar aqui, intervenção, artigo 34 a 36, estado de defesa, 136, estado de sítio, 137 a 138, a 140 na verdade. Entenderam direitinho? Doutor, entendi. Por que eles, criados praticamente para resolver os mesmos problemas, por que eles estão tão distantes? O aluno não pode estudar intervenção sem compreender intervenção, juntamente com o estado de defesa, com o estado de sítio, porque os três têm a mesma finalidade, de combater o quê? Situações de anormalidade institucional. Por isso que são chamados estados de anormalidade constitucional. Aí se você perguntar quais são os elementos que estabilizam a Constituição, Rafael? Doutor, os elementos que estabilizam a Constituição são os elementos que são utilizados durante os estados de anormalidade, que é a intervenção, estado de defesa. Quem não entendeu? A aula é feita de pequenas doses. Você fala, doutor, daqui para trás eu entendi, agora daqui para frente, a aula que vai. Então, se você estivesse doente, doutor, eu estou com dor de cabeça, toma Dorflex, não, toma Doralgina, ou Sedalgina, ou Neusaldina. Existe o que? Um remédio eficaz para combater a dor de cabeça. Então, doutor, tem turbulências no país, uma dor de cabeça no país, nós temos 3 remédios: estado de defesa, sítio e intervém. Por que estado de defesa, estado de sítio e intervenção estão tão distantes? Doutor, eu não entendi. Entendeu? Sim. Um lá está no artigo 36 e os outros estão no artigo 136 a 140. Por que eles estão tão distantes se eles se referem praticamente aos mesmos problemas? Porque, na verdade, o Constituinte deixou bem claro que isso aqui é um controle político. Intervenção tem mais um viés político. Intervenção política. E o 136 a 140 tem mais um viés bélico, mais um viés militar, mais um viés de forças armadas, mais um viés de utilização de forças policiais. Tanto é que ele está junto com a segurança pública. Ô, doutor, que legal! Eu não tinha percebido isso não. Eu vou mostrar os artigos agora, vocês vão ficar passadas. Vocês vão ficar passadas. Presta atenção. Apesar, olha o que fala o artigo 36. CF, todo mundo olha no quadro agora. CF. Olha o que fala o artigo 136. O 138. E olha o que fala o 36. Diz assim: doutor, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para repelir invasão estrangeira. O que é repelir invasão estrangeira? Guerra. Quando se olha o 136, se olha o 137, que é o estado de sítio, o presidente pode ter o quê? Declaração de estado de guerra. Uai, guerra na intervenção e guerra no estado de sítio, uai, então é a mesma coisa. A Constituição deu 2, não. Preste atenção aqui. Presta atenção aqui, nós temos o governador de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso liga para Brasília e fala: ó, presidente, aconteceu uma catástrofe. Por incrível que pareça, 150 mil soldados da Bolívia entraram na região do Pantanal, dizendo que a partir de hoje o Pantanal é da Bolívia, com a ajuda do exército americano. O Pantanal é proteção mundial e Amazônia. Nós tivemos uma entrada de forças bolivianas no Pantanal com auxílio dos Estados Unidos para tomar o Pantanal, que é patrimônio da União. Vamos imaginar que seja um cara. O senhor está viajando, né? Mas vamos imaginar que fosse uma situação. Se o governador ligasse para o presidente pedindo socorro, o presidente iria decretar intervenção ou estado de sítio. Por quê? Porque, na verdade, não há nenhum erro praticado pelo governo local. Quando que é invocada a intervenção? Quando há o quê? Falhas no governo estadual. Porque a intervenção ela é prevista da União nos estados e nos estados nos municípios. Ou seja, se percebe que há uma falha local. Em locais pré-determinados, em órgãos. Por isso que ele tem que dizer o quê? O alcance. Tem que falar sobre o alcance da intervenção. Então,
Situação 2. Presidente, o senhor acredita que com o apoio do governo de Mato Grosso, nós temos forças policiais entrando na Bolívia para invadir o Pantanal? Se tivéssemos a colaboração do governador ou de alguma forma a ineficiência do Estado diante do combate dessa situação, seria decretado o quê? A intervenção. A intervenção pode vir com o estado de sítio? Pode, que são instrumentos diferentes. Mas, na verdade, hipótese 1, o governador do estado de Mato Grosso está tomando todas as medidas para combater a invasão boliviana. Seria hipótese de estado de sítio. O governador de Mato Grosso é conivente, está favorecendo a entrada das forças bolivianas. É hipótese de intervenção. Está havendo a invasão boliviana e o governo brasileiro local está ajudando. Seria hipótese de intervenção e ao mesmo tempo de estado de sítio. Perceberam? Então, quando que é justificável a intervenção? Quando existem falhas na administração estadual. E não precisa ser só intervir no governo como um todo. Vou trocar o governador, eu posso fazer intervenção na Secretaria de Saúde, eu posso fazer intervenção na Secretaria de Segurança Pública. Michel Temer fez um decreto há 3 semanas fazendo intervenção aonde? Na Segurança Pública, na Secretaria de Segurança Pública. Percebam que a intervenção foi em local determinado, pré-estabelecido. Então, o governador entendeu de pedir ajuda para o Michel Temer. Então, o Michel Temer não fez intervenção do governo, fez intervenção da Secretaria de Segurança Pública. Entenderam? Então, vamos lá, doutor, eu entendi. Comecei a entender por que elas são distantes uma da outra, já entendi. Então, entendi que intervenção, Estado de Defesa e Estado de Sítio são para combater as anormalidades e são elementos que procuram o quê? Estabilizar novamente a Constituição. Por isso são chamados elementos de estabilização constitucional. Dica 1, dica 2, dica 2. Dica 2. Preste atenção aqui. Dica 2. A intervenção ela pode se dar de 2 maneiras. Da União, nos estados e no Distrito Federal. Então, a União pode ser nos estados e no Distrito Federal. A União, então, pode intervir nos estados e no Distrito Federal. E também, os estados podem intervir aonde? Nos municípios. Doutor, é possível, doutor, uma intervenção da União direta nos municípios? Não tem previsão constitucional. Então, dentro das constituições estaduais, existem hipóteses de intervenção nos estados dos municípios. Se houvesse necessidade de haver intervenção no município, a União aciona o Estado para fazê-lo. Então, não existe assim, a União intervém nos municípios. A União intervém nos estados e quando houver problema nos municípios, esses municípios, o Estado intervém no município. Bacana? Bacana. Doutor, vamos lá começar? A aula de hoje, o objetivo vai ser para falar sobre intervenção, todas as hipóteses, como que funciona, e a próxima aula a gente vai falar sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Depois eu faço um belo resumo e vocês vão sair pós-doutores em intervenção aqui. Certinho? Então, doutor, o senhor vai reler os artigos? Não vou. A gente vai pegar a leitura do Paulo, que foi uma leitura boa, rápida, e assim como se eu tivesse também lido, nós temos grandes dificuldades para interpretar. Então eu vou explicar e depois a gente vai ler de novo. Doutor, pergunta de concurso, dica 3. Dica 3. Doutor, sim. A intervenção, então, é interesse total da União? Repete a pergunta. A intervenção é interesse da União? Em situações específicas, sim. 7. Em 7 hipóteses justifica a intervenção, porque está havendo uma falha aonde? Nos estados. Se houver uma falha nos municípios, intervenção estadual nos estados, no município. Está havendo uma falha nos estados, quem vai intervir nos estados? Bom. Vai lá. Adorei as perguntas. Então, o Gustavo fez uma pergunta bastante interessante. A União poderia invadir a União poderia intervir nos próprios territórios?
Eu percebi a estratégia, não sabe a resposta, eu começo a fazer pregatório. Se perguntar isso pro Ives Gandra, ele não sabe responder. Por quê? Porque muita coisa, esse posicionamento eu nunca vi no STF, nunca vi, sou sincero. O que o Gustavo falou é o seguinte: a União, todo mundo sabe que a União é que responde pelos territórios. Certinho? Então a União intervir nela mesma, me parece que não é possível. Porque na verdade nós teríamos que, olha só, vamos raciocinar. Os territórios são nomeados por governadores. Governadores que são nomeados pelo governo federal. Em tese, não querendo inventar a resposta, não tem previsão constitucional. Houve uma lacuna, mas se nós utilizássemos o mesmo parâmetro por ser utilizado pelo governador, seria facilmente utilizado a mesma regra de que governador poderia ser substituído por um interventor. Então é possível a União fazer a intervenção nos territórios, porque território é administrado pelo governo, é possível. Doutor, e o território intervir nos municípios? Também não tem previsão legal, mas quem faria essa intervenção seria o próprio governador do território. Só que, se você perguntar para mim onde que eu li isso, isso não existe em lugar nenhum. Eu acho até que se a gente buscar no Google, podemos até ver, intervenção nos territórios. Gustavo, tem até um comentário exatamente da sua pergunta. Territórios federais da Constituição Federal de 88. Intervenção em municípios, está abrindo, está dizendo assim, intervenção em municípios localizados em territórios. A União pode, nas hipóteses constitucionais, vamos lá, nas hipóteses constitucionais não fala em território, porque na verdade a gente está aplicando aqui, seria o mesmo parâmetro da intervenção. Quer ver? Parece que passou 35, da parte final do 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando a previsão é da União nos municípios localizados em território federal. Só que a pergunta sua, ela foi um pouquinho, nós abrimos ela. A União poderia intervir nos territórios por governador e a União nos municípios. Aqui tem um comentário bem bacana, essa pergunta é bem boa. Porque o Gustavo fez a pergunta: doutor, a União poderia intervir nos municípios? Então, os territórios nos municípios. E até, me perdoa a abordagem, eu não tinha olhado por esse prisma. Pelo que fala o artigo, a União poderia intervir diretamente nos municípios. Mas não tem previsão da União intervir nos territórios. Quer ver? Intervenção em municípios. A União pode, nas hipóteses constitucionais, intervir nos municípios localizados em território, uma vez que tais municípios não se localizam em nenhum estado da federação. A pergunta do Gustavo, dos municípios, fica compreendida no 35. Previsão da União intervir nos territórios? Essa não tem previsão. Não tem previsão. Você pode olhar o artigo, ele não fala de que a União intervirá nos territórios. A União intervirá nos municípios, dentro dos territórios, mas eu não lembrava dessa abordagem. Ela está no 35, no finalzinho. Mas ela acaba que deve ser a mesma regra com relação ao território, porque o território tem governador. Vamos depois repetir ela dentro do contexto da pergunta. Vamos lá? Dica 3. Dica 3. Dica 3. Todo mundo olha aqui para mim. Intervenção
A intervenção, quantas espécies de intervenção tem? 7. Então, na verdade, nós temos um remédio para 7 problemas, que a Constituição está sofrendo 7 problemas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Todo mundo acompanha aí. 1, 2, 3 e 5. Agora acompanha aqui. Já vou tirar. Vamos lá. Constituição, eu já vou corrigir lá. Vamos lá. 4, 6 e 7. Bem, eu quero que vocês façam esse quadro aqui, que com esse quadro aqui vocês vão ficar desde intervenção. Então, repetindo a aula um minutinho. Intervenção é um remédio para dor de cabeça. Para quantos tipos de dor de cabeça? Para 7 tipos de dor de cabeça. Então, são elementos de estabilização constitucional juntamente com o estado de sítio e com o estado de defesa, que são utilizados para os estados de anormalidade constitucional. Então, ele entende perfeitamente. Belezinha? Por que a intervenção está distante do estado de sítio e do estado de defesa? Porque aqui tem controle político, lá mais um controle, um viés bélico, militar, de forças armadas. Lá está mais relacionado com a utilização de forças policiais, aqui mais a utilização de cadeta. Por isso que elas estão longe. Doutor, beleza. Quantos artigos tem Constituição? 250. 3 são utilizados para corrigir esses problemas. Especificamente, intervenção, artigo 36. Estado de defesa 136 e estado de sítio 138. Doutor, entendi. Doutor, a última perguntinha. A última perguntinha. Dica 3. Dica 4. Eu vou escrever aqui a dica 4, rapidão aqui. Dica 4. É tão importante isso que não pode a CF ter emenda constitucional não pode ter o que? A alteração do texto constitucional durante os estados de intervenção, defesa e sítio. Porque o Brasil está passando por turbulências constitucionais, então não se admite sequer a proposição, sequer a discussão sobre emenda à Constituição durante a intervenção, estado de defesa e estado de sítio. O doutor não explicou que estado de defesa e estado de sítio. Claro que não, hoje é intervenção. Então, doutor, quer dizer que durante a turbulência que o Brasil está passando, sequer vai ser votado o quê? Emenda constitucional. Bacana? Bacana. Até aqui, belezinha, indo bem. Doutor, quantas espécies de intervenção tem? 7. Vocês devem ter reparado o quadro aqui, que nós temos aqui 4, e lá nós temos 3, 4 a 3. Todas essas intervenções 1, 2, 3 e 5, e aqui 4, 6 e 7, normalmente tinha uma perninha passando. 1, 2, 3 e 5. Pergunta de concurso, tem que saber no dia da prova. Quantas espécies de intervenção tem? 7. Hipóteses. E quais delas se dividem? Aqui 4 e aqui 3. 4, 1, 2, 3 e 5. Doutor, 4, 6 e 7 são de cá. Doutor, todas essas de cá são intervenções da hipótese espontânea ou de ofício. Espontânea ou de ofício. Eu já vou explicar o que é. E todas essas 4 aqui é hipótese de intervenção provocada. Provocada e provocada. O aluno tem que saber a diferença entre, nas 7 hipóteses,
de quais são espontâneas e quais são provocadas. Doutor? 1, 2, 3 e 5, nós já vamos falar agora quais são os incisos, e 3, 4, 6 e 7, como eu estou colocando aqui. Então, o grupo daqui é das intervenções o quê? Provocadas, e o grupo daqui é das intervenções o quê? Espontâneas. Eu não expliquei o que é isso, eu só estou colocando aqui no quadro. Vamos lá. 1. O Brasil, todo mundo sabe, se a gente olhar aqui, todo mundo olha aqui para mim. Lá no comecinho, na Constituição, no artigo 1º, diz assim: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Então nós temos o que? Um pacto federativo, né? Sigo fogo, rego, fede. Sigo forma de governo da República, sistema de governo presidencialista, forma de Estado federativo. Então, na verdade, nós temos o que? Um pacto indissolúvel. Então, se um governador ou alguém em um estado resolver, porque não sei por que cargas d'água, resolver falar em separação, em divisão, é imediatamente aventada a hipótese de intervenção. Então, doutor, quem que vai fazer a intervenção? Da União, nos estados, no Distrito Federal e, como bem lembrou agora o Gustavo, nos municípios, nos territórios. Quem que é a União? Quem que é a União, doutor? A União só temos uma pessoa que representa a União, que é o presidente da República, que é o chefe de governo. Chefe de governo é dentro, chefe de Estado fora. Das relações do Brasil com os países de fora, o presidente é chefe de Estado. Das relações do Brasil dentro, é chefe de governo. Então preste atenção. A partir de agora eu quero que vocês não se esqueçam. Não importa a hipótese das 7 intervenções. Só quem pode decretar intervenção é o presidente da República. Claro que se a intervenção for dentro dos estados, quem vai decretar a intervenção é o chefe de governo. Quem é o chefe de governo dos estados? O governador. Então não importa se a intervenção é federal ou se a intervenção é estadual. Quem vai sempre decretar é quem? O chefe de governo. Ou o presidente da República ou o presidente do estado. O governador. Belezinha? Eu vou apagar aqui, mas eu quero que vocês entendam aqui. Nós temos a intervenção federal e nós temos a intervenção que? Estadual. Intervenção federal é da União em quem? Nos estados, no DF e nos municípios, nos territórios. E nos estados é onde? Em cima dos municípios. Quem que vai fazer a intervenção federal? Sempre vai ser quem? O presidente da República e aqui o governador. Não esqueçam, somente quem faz intervenção federal é o presidente da República, somente quem faz estadual é o governador. Belezinha? Então, primeira pergunta. 1, 2, 3 e 5. Então, cabe a destituição do governador se o governador de alguma forma burlar, ou buscar, ou tentar contra quem? Contra a integridade nacional. Então se justifica para manter a integridade nacional. Vocês sabem que isso aqui é visando o quê? Manter o quê? O pacto, visando o quê? Manter ou proteger o quê? O pacto federativo, que são 27 estados mais o Distrito Federal. Segundo, lembra quando eu disse? Quando o governador pode de alguma forma facilitar ou ajudar o estado de Mato Grosso, facilitar a invasão estrangeira, aonde? No Brasil, ou de um estado brasileiro
versus outro estado que brasileiro. Então, se de alguma forma um governador fizesse ações visando a invadir outro estado, vamos imaginar que Mato Grosso invadisse a região de Goiás por causa das praias do Araguaia, ali na região de Barra do Garças, invadisse uma área grande, dizendo que a partir dali era estado de Mato Grosso. Se nós tivéssemos uma ação do governador nesse sentido, caberia contra ele o quê? Intervenção. Porque o que busca intervenção? Corrigir o problema. Como é que corrige o problema quando o governador é doido? Coloca um interventor, coloca no lugar dele um outro administrador, que no caso é um interventor, nomeado por quem? Pelo presidente da